mas eu gostaria de compartilhar com vocês alguma experiência dentro do campo missionário. Glória a Deus. E aí, eu queria falar um pouquinho dessas experiências aqui no Brasil. E para eu falar dessas experiências, eu queria fazer uma pergunta a você, para que você refletisse. Diante do avanço da tecnologia, será que com toda essa internet que nós temos aí hoje, com toda essa informatização que nós temos hoje, será que nós podemos afirmar que todos os brasileiros já ouviram a mensagem do Evangelho? Eu não vou falar no sentido mundial, eu vou falar aqui próximo de nós, no Brasil. Será que nós podemos afirmar que com toda essa tecnologia que nós temos, que todo brasileiro, toda brasileira já ouviu a palavra de Deus? Queridos, em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, Jesus diz assim: o tempo é chegado, convertei-vos e crede no Evangelho. Eu quero contar algumas experiências. Por exemplo, eu quero começar falando ali do Nordeste do Brasil, no Nordeste da Bahia, em Juazeiro. Há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade, eu estava conversando isso com o Tiago ontem à noite, eu tive a oportunidade de estar fazendo um trabalho dentro de um projeto missionário chamado Jesus Transforma. E eu tive a oportunidade de estar ali no sertão da Bahia, ou seja, nós ficamos numa comunidade que se chama Carnaíba do Sertão. Fica mais ou menos 130 quilômetros de Juazeiro da Bahia. E queridos, a gente ouve muitas histórias do Nordeste do país que a gente não acredita. Eu ouvia muitas histórias em relação aos jovens nordestinos que, sinceramente falando para vocês, eu não acreditava. Porque a gente acha que com toda essa tecnologia as pessoas já ouviram a mensagem do Evangelho. Quando eu cheguei ali no Nordeste, juntamente com um grupo de mais ou menos umas 70 pessoas, que foram divididas em bases, cada grupo foi para um canto daquele sertão. Quando nós chegamos naquela comunidade, o pastor nos chamou do lado e disse o seguinte: olha, aqui, olha o que o pastor disse, aqui vocês vão ter 2 tipos de trabalho diferentes. O pastor falou: o primeiro trabalho que vocês vão fazer aqui vai ser desconstruir o que foi colocado no coração das pessoas pelos evangélicos que existem neste lugar. Eu falei: opa! O pastor falou: o primeiro trabalho, vocês têm que desconstruir o que eles construíram aqui. Eu falei: meu Deus do céu! Aí ele falou: aí sim, na segunda semana, aí sim vocês vão pregar. E eu não entendi muito bem quando o pastor disse isso. No dia seguinte, nós fomos para o campo, nós fomos de casa em casa para pregar. E o povo nordestino é um povo maravilhoso, é um povo muito acolhedor, é um povo que, mesmo sem te conhecer, eles te colocam dentro da casa deles. Portanto, ali nós temos uma oportunidade muito grande de se pregar o Evangelho. E quando nós chegamos nas primeiras casas para evangelizar, as pessoas diziam para nós assim: olha, eu fico muito feliz que vocês estejam na minha casa, mas eu não quero saber dessas coisas de Bíblia, de Evangelho, porque eu fui muito traumatizada com isso. As pessoas dizendo isso. E aí, quando nós fomos conversar com aquelas pessoas, e a gente foi conquistando a amizade delas, e elas nos contavam o que aqueles evangélicos que passaram antes faziam. Muitos chegavam nas casas, agredindo, desrespeitando a religiosidade que aquele povo tinha, dizendo para eles que se eles não tirassem as imagens da parede, eles iam morrer e iam para o inferno, que eles tinham que quebrar tudo aquilo que eles tinham. Queridos, essa forma de evangelismo explosivo não é a melhor forma para se evangelizar. E
nós começamos a conversar com aquelas pessoas, conquistando a amizade delas, até o momento em que elas disseram: olha, vocês são diferentes dos outros crentes que passaram por aqui. Vocês nos respeitam, vocês nos ouvem. Eles não nos ouviam, eles não nos respeitavam. E nós começamos a desconstruir aquilo que eles tinham construído. Queridos, eu costumo dizer o seguinte: pior que não pregar o evangelho é pregar errado. Sabe, pior que não pregar é pregar errado. Pior que não ensinar é ensinar errado. Seria muito melhor se não tivesse passado nenhum evangélico naquele lugar. O trabalho teria sido mais produtivo, porque nós gastamos uma semana inteira para desconstruir aquilo que há anos havia sido construído de maneira errada. O chamado para a missão é um chamado específico, como nós já ouvimos aqui ontem, pelo pastor, pelo Tiago. É um chamado específico que Deus faz a cada um de nós. O Nordeste, eu estava comentando hoje com a Isabela de manhã, lá quando a gente acordou, que o Nordeste, principalmente o sertão de Juazeiro, a gente tem ali um calor durante o dia de 35, 40 graus, e à noite cai a temperatura para 9, 8 graus, geralmente à noite. E na escola que nós ficamos lá, não tinha chuveiro elétrico. E nós tínhamos um outro problema no Nordeste. O Nordeste tem um outro problema. Você tem que escolher: ou você toma banho, ou você lava a roupa. Tem gente que ia gostar, né? Só que, bom, nós escolhemos tomar banho, lógico, né? Nós escolhemos tomar banho. Não, gente, é sério. Nordeste é um lugar seco. Eu tive lá 2 anos atrás. Os irmãos diziam o seguinte: olha, faz 3 anos que não cai uma gota de chuva neste lugar. Um lugar seco. E ali, queridos, nós tínhamos, além do problema da água, além do problema do calor, você imagina, quando vai dando 5, 6 horas da tarde, aquilo vai gelando. Teve gente que ficou preocupada em tomar banho gelado hoje de manhã. Mas o problema é o seguinte: lá a gente tinha que tomar banho gelado todo dia. Todo dia. Lá não tinha opção, não tinha escolha, não. Ou você tomava banho ou você dormia colado. Aí não dá, não tem jeito. Sabe, viver lá não ia ter jeito, não. Lá não ia ter jeito. 10, 15 dias sem tomar banho não ia dar. A gente tinha que encarar, não tinha como. São, queridos, os problemas que nós enfrentamos em missões. Infelizmente eu vejo que muitas pessoas não estão preparadas. Eu costumo dizer que muitos missionários hoje, quando vão para o campo, porque é muito bonito falar de missões, é muito bonito você ver, vem um missionário aqui, igual o Tiago está nos falando, é bênção de Deus, apresenta os trabalhos missionários, e aí muitas pessoas que ouvem, ficam naquela empolgação: eu quero fazer missões, eu quero ir para o campo, e não para orar, não para perguntar para Deus qual é o seu chamado, onde Deus te quer. E o que acontece? Foram um grupo de jovens conosco para Juazeiro. Quando algumas de nossas colegas perceberam a situação que era o sertão, elas decidiram voltar para casa, não ficaram conosco. Nós tínhamos um grupo de 18 pessoas na base que eu fiquei, ficamos apenas com 11, porque o restante não aguentaram e foram embora. Então, na verdade, estavam ali não simplesmente por amor ao Evangelho, mas, desculpa a expressão, muitos vão para fazer turismo, porque não evangeliza o seu colega de escola, não evangeliza o seu vizinho do lado, não evangeliza o senhorzinho da feira, não evangeliza a menina da padaria, mas quer ir pregar missão em outro estado, em outro país. Queridos, se eu não evangelizo os da minha casa, eu não vou evangelizar ninguém.
Se eu não faço missão no meu bairro, na minha rua, na minha cidade, eu não vou fazer missão em lugar nenhum, eu vou fazer turismo. É o que tem muita gente fazendo por aí. Turismo no campo missionário. É por isso que a igreja, ela tem uma série de ressalvas em preparar missionários e enviar para o campo, porque é um chamado muito específico. Nós tivemos um outro problema muito semelhante ali no estado do Amazonas. Eu perguntei para vocês se com toda essa tecnologia, a gente acredita que todos os brasileiros já ouviram falar do Evangelho. Hoje, algumas igrejas, algumas denominações, e eu vou falar sobre isso. Algumas denominações têm os seus barcos e fazem um bom trabalho no estado do Amazonas, que é um estado que é terra de missões. Mas muitos desses barcos, dessas denominações, eles se orgulham e postam fotos na internet, dizendo: olha, estamos aqui no Amazonas fazendo um trabalho, estamos aqui no Amazonas pregando missões e tudo mais. Que coisa linda. Agora, conversando com o pastor Walter, um amigo meu de Lábrea, no Amazonas, ali no Rio Purus, ele me dizia o seguinte: Newton, muitos desses barcos que vêm para o Amazonas, eles vêm para o Amazonas, mas ficam ali na região de Manaus. Muitos desses barcos que vêm para o Amazonas, eles ficam próximos de cidades aonde tem luz, aonde tem internet, aonde tem uma boa comunicação. Mas esses barcos dificilmente chegam em Itapoá, que é uma cidade de 8.000 habitantes, que é uma cidade onde a idolatria predomina. Esses barcos, melhor dizendo, dificilmente vão chegar no meio daquelas comunidades ribeirinhas, aonde não tem luz, aonde a luz é com o gerador, e o gerador não é igual daqui, que funciona direto, não. O gerador lá é o seguinte: funciona das 8 às 5. Depois das 5 horas não tem mais luz. Tá? Esses barcos não chegam naqueles vilarejos distantes, naquelas comunidades ribeirinhas distantes do Amazonas. E aí, agora essa última vez que eu estive no Amazonas, eu tive a oportunidade de visitar várias comunidades ribeirinhas ali. E o que nós percebemos ali? Numa pesquisa feita pelos pastores ali que são responsáveis, inclusive pela Meápolis, que é uma agência de missões que está atuando atualmente no Amazonas. Existem, só no Amazonas, tá? Existem 1.222 comunidades ribeirinhas ainda não alcançadas pelo Evangelho. 1.222 comunidades ribeirinhas não alcançadas. Quando eu digo não alcançada, eu estou dizendo que essas comunidades não têm sequer uma igreja, nem católica e nem evangélica, nada. Estão secos, áridos, não tem nada. E nós fomos visitar uma dessas comunidades. E sabe por que existe essa dificuldade de se chegar nessas comunidades? Lá no Amazonas existe 2 meios de transporte. 3, né? Um avião, um barco ou uma voadeira. Né? A voadeira são os barcos menores que vão mais rápidos. Mas o que acontece? Uma comunidade que um barco grande gastaria em torno aí de 14, 15 horas, uma voadeira ela vai aí com 4, 5 horas nessas cidades, ela vai mais rápido. Só que tem um problema. Nessa comunidade que nós fomos visitar, nós andamos de voadeira, acho que umas 3 horas e meia, saindo de Lábrea até essa comunidade. E sabe quanto que os nossos irmãos gastaram de combustível
para esse barco ir e voltar, 3 horas e meia, 7 horas, ida e volta, em torno de R$800 de combustível. Você está entendendo por que é difícil? E eu estou falando de comunidades próximas. Eu não estou falando de comunidades que de barco você leva 4, 5 dias para chegar. Eu não estou falando de comunidades que de voadeira você gastaria 32, 40 horas para chegar. É muito difícil. E somente pela misericórdia de Deus e com a generosidade das pessoas, das igrejas, essas pessoas serão alcançadas. Porque não é tão simples assim. Nós não podemos culpar a igreja do Amazonas e dizer, olha, eles não estão fazendo trabalho. Não, eles estão lutando. Eles estão lutando. Mas é difícil, é uma cultura totalmente diferente da nossa cultura. Aqui você pega o seu carro, você vai de uma cidade para outra, 30, 40 minutos, não, lá a cidade mais próxima é 6 horas, 5 de voadeira, é 13, 14 horas de barco. De lá para Itapuá, nós gastamos 3 dias para ir, 4 dias para voltar. Gastamos menos para ir porque o rio está descendo. Para voltar, como o rio está subindo, a gente gasta mais tempo. E como é tempo não é tempo de chuva no Amazonas, quando eu fui para lá, então o rio não fica meio que seco, e aí o barco vai muito lentamente. Mas é a realidade do Amazonas, queridos. É a realidade do Amazonas. E a gente precisa orar por aqueles irmãos nossos, porque eles precisam, essas comunidades precisam ser alcançadas. No texto que nós lemos em Mateus 24, verso 14, Jesus disse que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Ainda que nem todo mundo ouça, mas o evangelho será pregado, e ele precisa ser pregado. E nós somos responsáveis pela pregação do evangelho, porque a única instituição que tem o poder concedido por Deus para pregar o evangelho se chama igreja. A igreja tem o poder concedido por Deus para acordar muitos gigantes na fé que estão adormecidos. E muitos irmãos nossos nordestinos, o que eles fazem? Eles trabalham, por exemplo, lá no sertão da Bahia, eles trabalham, tem uma empresa de fumo que eles fazem, eles colhem lá, e aí o que eles fazem? Eles trabalham o dia todo, o ano todo, eles ganham lá pouca coisa, muito pouco salário que eles ganham lá. Eles juntam aquele dinheiro durante um ano, fazem as suas economias. Sabe para quê? Não é para ter uma casinha melhor, não é para dar o melhor para os seus filhos. Eles fazem aquelas economias porque tem uma cidadezinha na Bahia que chama Senhor do Bonfim. Aí, quando chega o dia do Senhor do Bonfim, eles juntam aquelas economias, eles fazem uma enorme procissão, vão e depositam aquele dinheiro debaixo da imagem do Senhor do Bonfim. Esta é a situação de muitos irmãos nossos aqui no Brasil que precisam ser alcançados. A grande pergunta que eu faço, para mim, primeiramente, para todos nós, é o que é que nós estamos fazendo para amenizar o sofrimento espiritual que essas pessoas vivem. Talvez você possa estar perguntando assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Sabe o que nós temos a ver com isso? É que essa responsabilidade é nossa. É que quando Jesus nos chamou, nos salvou, nos tirou do lamaçal do pecado, Ele nos deu uma ordem: vão pelo mundo inteiro e pregam o evangelho a toda criatura. Então essa responsabilidade é nossa. Enquanto nós estamos lá confortáveis nas nossas igrejas, cultuando, louvando a Deus, ouvindo mensagens maravilhosas, muitos irmãos nossos estão morrendo sem conhecer Jesus. Uma pessoa não salva, ela não evangeliza, porque ela não tem compromisso com a obra de Deus. Uma pessoa não salva não está preocupada se alguém vai se entregar a Cristo ou não. Quando a gente olha, por exemplo, para a Samaritana, ali no capítulo 4 de João, aquela mulher, depois de
do Senhor se encontrar com ela, depois de Jesus falar-lhes da água viva, depois de Jesus oferecer-lhes a vida eterna, depois de Jesus impactá-la com o seu amor e com o seu ensinamento, aquela mulher deixa ali o seu cântaro de água, a sua vasilha, e ela vai até a cidade. Impactada por Jesus, ela vai evangelizar e ela vai falar de Jesus para os seus amigos, a ponto de trazê-los para conhecer aquele Jesus, aquele Messias que havia falado com ela. Uma pessoa que é salva, que é alcançada pela misericórdia de Deus, ela não se contenta em ter o Evangelho somente para si, ela vai ter o desejo de compartilhar esse Evangelho com outras pessoas. O apóstolo Paulo, depois de ter sido alcançado por Cristo ali no caminho de Damasco, ele também não guarda o Evangelho para si mesmo, ele vai compartilhar com outras pessoas e se torna o maior escritor do Novo Testamento, com 13 belas cartas que vão doutrinar a igreja. E eu poderia citar tantos outros que, depois de ter sido encontrados por Cristo, alcançados pela misericórdia, não pararam, mas continuaram, não se deram luxo de ficar nas suas casas, mas abriram seus corações para ir até o outro e anunciar o Evangelho que os salvou. Por que muitas pessoas que se convertem não permanecem nas igrejas? Por que será que isso acontece? Um estudo feito mostra que 80% das pessoas que se convertem não permanecem nas igrejas. Isso quer dizer que, se 100 mil pessoas se converter aqui no Brasil, apenas 20 mil vão permanecer, outras 80 mil não permanecerão. Por que será que isso acontece? Isso acontece por causa de um evangelismo humanista que tem sido apresentado. As pessoas têm sido trazidas para a igreja não da maneira bíblica, por isso elas não permanecem. Qual que é o evangelismo que se faz hoje? Como é que se traz o pecador para Cristo? É aquela história: Jesus te ama, Deus te ama do jeito que você é. Já viu aquelas placas nas igrejas assim: venha para Jesus e pare de sofrer, ou venha para a igreja e você será muito próspero. Venha para a igreja e você receberá a cura que você precisa. É muito comum você passar na frente de igrejas nas grandes metrópoles e lá escrito: campanha de libertação, campanha de cura e libertação. Esse é o meio pelo qual o pecador está sendo trazido para a igreja. Agora, Jesus não prometeu que curaria todas as enfermidades. Ou é um engano meu? Quando Paulo orou e pediu para Jesus: Senhor, tira-me o espinho da carne, Jesus tirou? Não. Pelo contrário, Jesus falou assim a ele: a minha graça te basta. A Bíblia mostra muitas curas que Jesus realizou, mas a Bíblia também mostra que o Senhor, Ele é soberano e Ele age quando quer, como quer, através de quem Ele quer. Então, as pessoas estão sendo trazidas para a igreja apenas para buscar uma cura, para buscar uma prosperidade, para buscar uma porta de emprego. As pessoas que estão sendo trazidas para a igreja para buscar as bênçãos de Deus, e por isso elas não permanecem, porque nem sempre Deus vai curar, nem sempre Deus vai libertar das enfermidades físicas, vamos dizer assim. E aí, queridos, é complicado. As pessoas precisam vir para Deus para ter um encontro com um relacionamento com Deus, um relacionamento puro, um relacionamento íntimo com Deus. Então nós fazemos a seguinte pergunta: como levar? Qual é o meio
que um pecador pode ser salvo? Um pecador, o único meio de um pecador ser salvo é através do arrependimento. Não tem outro meio de salvação a não ser se arrepender de seus pecados e entregar a sua vida a Cristo. Agora, como levar um pecador ao arrependimento? Como levar um pecador ao arrependimento? Primeiro, o pecador precisa saber o que é pecado. Ele precisa saber que ele pratica esse pecado, para que então ele possa se arrepender desse pecado e confessá-lo e deixá-lo e viver uma vida com Cristo. Assim sendo, o que então que vai levar um pecador ao arrependimento? Eu queria ler com vocês 2 textos. Abre para mim uma pessoa, Romanos 3, versículo 19 e 20. E uma outra pessoa, Romanos 7, versículo 8. Aliás, vamos ler o 7 e 8. Romanos 7, versículo 7 e 8. E uma pessoa, Romanos 3, versículo 19 e 20. Quem achar aí Romanos 3, 19 e 20, pode ler para mim, primeiramente. Ora, sabemos que tudo o que Deus diz aos que vivem na lei, o diz, para que se calhe toda a boca, e todo mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei temos pleno conhecimento do pecado. Obrigado. O que mostra que nós somos pecadores? A lei. Para que a lei existe? A lei pode salvar o homem de seus pecados? Não. A lei pode justificar o homem de seus males? Não. A lei não justifica, a lei não salva. A lei serve para mostrar que somos pecadores. A lei serve para que nós entendamos que só Deus é perfeito. Por isso, as pessoas precisam ser evangelizadas, não com esse evangelismo poético. Deus te ama, venha como você está. E claro, todas essas palavras são verdadeiras, querido. De fato, Deus nos ama. Isso não é mentira. De fato, Deus nos ama. Deus nos quer junto dele. Deus nos quer libertar. Mas o que Deus quer primeiramente é que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Mas eu só vou me arrepender dos meus pecados se eu tiver convicção de que sou pecador. Por isso o evangelismo precisa acontecer a partir da palavra de Deus, que mostra a nossa condição, quem nós somos. Romanos 7, versículo 8. Quem achou? Mas o pecado tomou por ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Sem lei está morto o pecado, porque é a lei que me mostra o pecado. Por isso que nós, quando vamos evangelizar, existem inúmeros métodos de evangelismo. Existe. Mas eu, particularmente, eu gosto de iniciar o evangelismo com a lei dos 10 mandamentos. Porque quando as pessoas são confrontadas com a lei dos 10 mandamentos, elas percebem que todos nós falhamos com 1, 2, 3 ou 4 mandamentos. Ninguém consegue se ver inculpável quando confrontado com os 10 mandamentos. Por isso, eu gosto desse método. Existem outros, como eu estou dizendo, mas eu gosto desse método de iniciar com os 10 mandamentos, para que você possa fazer com que a pessoa reconheça. O nosso papel é fazer com que a pessoa reconheça que ela é pecadora, para que ela seja perdoada. Porque a partir do momento em que ela se convencer de que é pecadora, ela vai buscar o perdão de Deus. Porque o anúncio da salvação só tem sentido, só faz sentido na vida de uma pessoa se ela tiver consciência que ela tinha uma dívida para com Deus, e essa dívida foi paga por alguém que a amou muito. Porque se eu chego para uma pessoa e diz assim: olha, Deus te ama do jeito que você é, a pessoa vai pensar consigo: então para que eu vou mudar?
Se Deus me ama como eu sou, eu posso continuar do mesmo jeito. Mas quando eu mostro, quando eu levo as pessoas a compreender que ela é pecadora, que ela tinha uma dívida com Deus, e que essa dívida foi paga através de um sacrifício doloroso de cruz, então essa pessoa, através do Espírito Santo, ela vai entender que ela precisa confessar a Deus o seu pecado e que ela precisa se submeter à soberania de Deus, à misericórdia de Deus. E para concluir, qual foi o método que Jesus usou para evangelizar? Qual foi o método que Jesus usou para evangelizar? Abre aí para mim, Marcos agora 10, versículo 17. Vamos ler aí até o verso 25. 17 e 25. Quem achar pode ler para mim. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se e perguntou-lhe: Bom mestre, te falei para lhe dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, ficando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Obrigado. Vamos observar aqui qual foi o método que Jesus usou. Aquele homem chega para Jesus e diz: Bom mestre, o que devo fazer aí para ter a vida eterna? Em outras palavras, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus poderia ter usado esses métodos, esses evangelications que a gente usa, né? Ô filho, o pai te ama. Filho, olha aqui, ó, você é precioso para o pai, viu? Ó, venha para Jeová ou para Yahvé, né? E pare de sofrer. Jesus poderia ter usado esse método. Não. O que Jesus vai lembrar aquele jovem? Dos mandamentos. Você conhece os mandamentos. Primeiro ele faz a seguinte pergunta. Veja bem. Aquele jovem diz: Bom mestre. Jesus ele vai dizer o seguinte: Por que você me chama bom? Somente Deus é bom. Por que Jesus faz isso? Porque aquele homem, aquele jovem, ele tinha uma ideia errada sobre a natureza humana. Ele pensava que todo homem era bom, inclusive ele mesmo. E Jesus vai desfazer essa ideia errada que ele tinha a respeito do homem, ou seja, a respeito de si mesmo. Jesus vai dizer para ele: só Deus é bom. Todo homem, todo ser humano é imperfeito. E dizer aqui que Deus é bom, Jesus estava querendo dizer o seguinte: só Deus é moralmente perfeito. Todo ser humano é imperfeito. Lembra lá do que Paulo diz em Romanos 3:19, que a gente viu? Que se cale a boca e todos reconheçam que são mentirosos e que Deus é verdadeiro. É o que Paulo diz lá em Romanos 3:19, 19:20. Então só Deus é moralmente perfeito. Depois Jesus vai lembrá-lo dos mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, honra teu pai e tua mãe, não defraude ninguém. E aquele jovem: Ô Senhor, que isso? Conheço isso desde a minha infância. Ó, desde criança lá meu pai falava das profecias, falava dos profetas, conheço isso desde pequeno. Jesus ele vai tocar num ponto que prendia aquele homem, que paralisava aquele homem. Alguma coisa te falta. Vai, pega tudo que você tem e vende, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Aquele jovem conhecia todos os mandamentos.
mas havia algo que não o deixava seguir a Cristo. O que era? Os seus bens, o seu dinheiro. Na verdade, não era o dinheiro em si, porque Jesus aqui não condena a riqueza. O problema era o apego aos seus bens, o apego ao dinheiro é que não deixava aquele jovem seguir a Cristo. Por isso é que o Senhor teve que dizer: vende e dá aos pobres, porque isso está te impedindo, esse apego está te impedindo de me seguir. Vende tudo isso, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu, depois vem e segue. O que aquele jovem fez? Foi embora, triste, contrariado, porque ele tinha muitos bens. Ele conhecia os mandamentos, mas o seu apego, o seu coração não estava em Deus, estava nos bens que ele possuía. Eu quero então concluir aqui minha palavra. Já falei demais. Quero concluir minha palavra aqui dizendo para vocês que a responsabilidade de evangelizar não é só do pastor, não é só dos presbíteros, não é só das lideranças da igreja. A responsabilidade de evangelizar é de todos nós. Quando nós temos consciência de que a volta de Jesus, os sinais apontam para a volta dele, está próxima, embora não sabemos quando será. Mas, uma vez que nós sabemos que Jesus voltará, nós precisamos trabalhar em tempo e fora de tempo, para trazer o maior número de vidas, para que o maior número de vidas reconheça que um dia Jesus Cristo morreu por elas, se entregou por elas, fez um sacrifício substitutivo por elas, para que elas se rendam a Deus. Essa responsabilidade é nossa. Se nós não fizermos isso, claro, um eleito não morre sem salvação. Deus vai levantar outras pessoas, mas nós seremos responsabilizados, como lemos lá em Ezequiel, por não fazermos a nossa parte, por não cumprirmos a ordem que o Senhor nos deu. Lembramos que essa é uma ordem que é dada a todos nós, e todos nós somos responsáveis em cumprir o ID de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu já vou devolver a palavra para a gente dar continuidade. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque um dia o Senhor nos escolheu, um dia o Senhor nos elegeu, nos tirou do meio de um povo, para nos colocar à frente desse povo. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos tirou do mundo de pecado, nos resgatou do mundo de pecado, e nos devolveu a esse mundo agora, como sal, como luz e fermento, para que possamos salgar, levedar a massa e iluminar. Por isso, Pai, ajuda-nos a cada dia a nos desapegarmos daquilo que é puramente humano, para que possamos estar apegados somente a Ti, e que o nosso tesouro não seja aqui na terra, e sim no céu, que os nossos olhares estejam voltados para as coisas do alto, e não para as coisas da terra, que as nossas raízes estejam em Ti, e não aqui em nós mesmos, que o nosso coração, Pai, seja repleto de amor por almas, por vidas, para que possamos anunciar o Evangelho onde quer que nós estejamos. Que como igreja do Senhor, nós possamos nos despertar nesses tempos, para que o Teu nome se torne conhecido nos quatro cantos dessa terra, a começar de onde nós vivemos, onde nós moramos, onde nós estudamos, trabalhamos e tudo mais. Abençoa-nos, ó Deus, e que cada uma dessas palavras que foram ditas aqui no acampamento até agora e que serão ditas ainda até o final, que o Senhor possa selar nos nossos corações, de maneira que nós possamos voltar para casa diferente de quando saímos de lá. Que nós não venhamos nos contentar com a experiência dos outros, mas que nós buscamos ter nossas próprias experiências com o Senhor e no trabalho, na obra do Senhor, de maneira que cada um de nós
possamos cumprir bem o nosso papel como servo do Senhor, como cristão que somos. É a oração que fazemos e gratos fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.